A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que prazer enorme estar com cada um de vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Me apresento, meu nome é Rogério. Estou falando sobre o tema juízo, utilizando uma apostila do nosso irmão, missionário e professor José Carlos Costa, onde separou esse material para cada um de nós. E é um prazer enorme partilhar isso que eu estudei nessa apostila, falando sobre o julgamento da casa de Deus. Já passamos pelo livro guia, já passamos pelo tema do santuário, já passamos agora e vamos concluir hoje o assunto sobre o livro da vida. Vários livros foram abertos na visão de Daniel e de João, e um desses livros era o livro da vida. E a base do julgamento é o livro guia, que é a Bíblia, ou seja, o povo do juízo deve conhecer o livro que explica sobre o juízo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, já introduzindo aqui, hoje, livro da igreja versus o livro da vida. Então, aqui, esse tema ele é tão importante, meu irmão, porque aqui já aponta para dois grupos. Olha que interessante. Para entender esses dois grupos, nós temos que começar lá do Antigo Testamento. Como que eu posso fazer isso com vocês? A perfeição divina, ela nunca falha e nunca falhou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, perfeitos, completos. Porém, existem dois grupos que falharam. E para nós entendermos o livro da igreja e o livro da vida, que aponta para dois grupos, e no Antigo Testamento sempre fala de dois grupos. Aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a criatura. Então vamos começar com o primeiro grupo que falhou. É o grupo angelical. A perfeição angelical falhou. Rogério, como você me prova isso? Eu te provo. Lúcifer caiu e a terceira parte caiu. Ok? A sequência dos eventos aponta para um outro grupo que caiu. Então, a perfeição divina nunca falhou e nunca falhará. A perfeição angélica falhou. E a perfeição humana também falhou. Onde é que eu tenho a prova disso? Lá em Gênesis 3, aponta que Eva e Adão, infelizmente, foram enganados pela serpente, pelo diabo, pelo dragão, a antiga serpente que é Satanás. Tá ok? Caíram, escolheram ser juízes de si mesmos, acima de Deus, e caíram. Então, esses são os dois grupos que eu queria apontar. O livro da igreja e o livro da vida aponta para esses dois grupos. Até no Novo Testamento aponta o joio e o trigo. Sempre haverá dois grupos dentro da igreja. Mais uma razão para que o juízo ocorra. Ok? Hoje vamos falar sobre o assunto. Todos que passam pelo batismo, meu irmão e minha irmã, têm o seu nome no livro da igreja e no livro da vida? Essa é a pergunta, né? Todos que passam pelas águas batismais têm o seu nome no livro da igreja, ok? Mas no livro da vida? Esse vai ser o nosso assunto para a honra e glória do nome do nosso Deus. A mera confissão, né? A mera profissão de fé nada é. Em Mensagens aos Jovens, página 384, ou Testemunhos, volumes 1, página 503 e 505, está falando sobre esse assunto. Eu só vou ler. Nomes são registrados nos livros da vida, mas não no livro da vida. Nomes são registrados no livro da igreja, no livro da igreja, mas não no livro da vida. Vi que não existe um entre 20 jovens que saiba o que seja a religião experimental, orar e agir. Servem-se a si mesmos e, todavia, sem embargo, professam ser servos de Cristo, mas não têm a experiência, a ação. Continuando. Muitos que se acham destituídos de vida espiritual
têm os seus nomes nos registros da igreja, mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Podem ser dirigentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerado como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm o nome de que vivem e estão mortos. Apocalipse 3:1. Esse comentário está no comentário bíblico da Sr. White, né? Volume 4, páginas 1165, 1166, do dia 7 de fevereiro, e também na meditação matinal da Sr. White, Recebereis Poder, página 45. Unir-se à igreja, conquanto seja um ato importante e necessário, meu irmão e minha irmã, não faz de uma pessoa um cristão, nem lhe assegura a salvação. Eu estou repetindo isso desde o começo do assunto sobre o livro da vida. O livro da vida está escrito o quê, meu irmão Rogério? Está escrito o nome de todos aqueles que trabalharam, que já trabalharam para a obra de Cristo. Não nos é possível garantir-nos um título ao céu pelo fato de termos o nome escrito no livro da igreja. Quando o coração se acha alienado de Cristo, alienado é separado, meu irmão, preste atenção nesse ponto. Hoje na sua igreja, na minha igreja, em todas as igrejas do mundo, existe dois grupos: o joio e o trigo. Quem é joio, quem é trigo? Só Deus sabe, tá ok? A palavra de Deus diz que nós vamos ter surpresas no céu, de pessoas, infelizmente, que pareciam ser tão santas, mas em seus lares eram demônios. E pessoas que eram tão simples que vão se encontrar lá. Então nós precisamos saber que Deus sabe, Deus conhece, Deus tem um livro das ações de todos aqueles que entraram para o trabalho de Cristo. O fato também do seu nome estar no livro da vida não significa que você está salvo, porque você pode estar no processo e não passar pelo juízo. O batismo te dá direito de passar por um julgamento. Continuemos. Resumindo aqui essa parte do livro da igreja. O livro da igreja não é critério para inclusão ou exclusão do nome do livro da vida. Então, um detalhe aqui. Qual crédito e qual mérito nós precisamos ter? O crédito para que o seu nome esteja no livro da vida é os méritos de Cristo. Não são as obras. As suas obras não lhe justificam. As únicas obras que justificam o homem são as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. As obras próprias. Exemplo dos espíritas, como eu já falei. Chico Xavier, um homem muito caridoso. E isso não inclui o nome dele no livro da vida, porque ele trabalhava para Satanás, espalhando o espiritismo, espalhando essa ideia falsa. Também falei ontem sobre o crédito. O crédito não se encontra justamente no que se diz respeito a uma religião. Mas, como eu falei ontem dos escravos, o dono dos escravos, na época da Sr. White, existia ainda escravidão, tá, meu irmão e minha irmã? É por isso que ela fala sobre esse ponto. Hoje, para nós, pode parecer obsoleto isso, mas ontem eu vi no jornal, na Jovem Pan, se eu não me engano, aqui no rádio do carro, eu escutei falando que jovens e muitas mulheres na idade de 17 a 24 anos estão vivendo num ciclo de escravidão, com direitos, uma forma de trabalho horrível. E isso foi pesquisado, foi mensurado pela notícia que eu escutei ontem. Depois eu vou ver se eu coloco aqui, deixar nos comentários a fonte dessa informação, tá bom? Então, o livro da igreja não é critério para inclusão ou exclusão do nome do livro da vida. Qual que é o critério, então? Vamos buscar agora. Todas as pessoas, quer de origem elevada, quer humilde, se não estão convertidas, estão no mesmo pé de igualdade. Podem os homens mover-se de uma doutrina para outra. Você pode mudar de igreja, pode mudar de filosofia, pode mudar de estilo de vida,
Mas se não estiver Cristo, a nossa vida está escondida em Cristo. Se não houver Cristo, se você não trabalhar para Cristo, na sinceridade e na quantidade de luz que você tem, o seu nome não está no livro da vida. Esse é um grande problema. Então não adianta mudar de igreja. Isto está sendo feito e sei lá, podem os papistas abandonar, tá vendo? Os papas podem abandonar o catolicismo pelo protestantismo, os papistas, o sistema do papado, não católico, sincero, de boa fé, sem que porém nada saibam do significado das palavras. E vos darei um coração novo. E aqui eu quero abrir um parêntese, vamos aqui jogar para cá. Olha essa citação da Sra. White. Lá em Ezequiel 36, 26. Olha essa citação. Acompanhe comigo, por favor. 2 grupos. Livro da igreja, livro da vida. 2 chuvas poderosas. Uma chuva de poder que se assemelha a uma chuva, se assemelha a um vento, se assemelha a um fogo. Não é um fogo, não é um vento, não é uma chuva. É o poder de Deus para que o evangelho possa chegar até os confins dos lugares mais remotos dessa terra. Por isso que Deus derramou seu poder sobre os discípulos, que era um total de 120 pessoas que estavam lá no cenáculo. Então isso se chama chuva temporã. Lá em Atos 2 conta a história, tá bom? Chuva serôdia é o que nós estamos nos preparando agora como povo do juízo, que é a última chuva. Então são 2 chuvas principais, uma chuva de crescimento e a chuva que nós aguardamos de amadurecimento. E agora eu quero ler para vocês essa chuva serôdia, a última chuva do ano. A Sra. White cita esse verso após mencionar a chuva serôdia, nos 2 parágrafos anteriores. Qual que é o verso? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quero ler o verso 26 e encerro aqui. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você quer um coração de carne? Mas a palavra de Deus nos diz para nós sermos mais espirituais e menos carnais? Mas esse coração de pedra, meu irmão e minha irmã, é quando infelizmente nos comportamos como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Lembra? O pai perdoa o filho pródigo, o filho mais novo. Mas o coração de pedra do filho mais velho não entende a misericórdia do pai. Então, muitas das vezes, nós estamos dentro da igreja perdido, com o coração duro. Precisamos dessa chuva. Quero continuar aqui. O sinal de um novo coração, com base em João 3:7, ou seja, um novo nascimento, Nicodemos, tá bom? Especialmente a juventude tropeça nessa expressão. Por que a juventude? Um novo coração, Ezequiel 36:26. Não sabem o que ela quer dizer. Esperam que se verifiquem mudança especial em seus sentimentos. A isso chamam conversão. Nesse erro, milhares têm tropeçado e se perderam não compreendendo a frase necessário vos é nascer de novo. Até o jovem que conhece o evangelho, que busca o arrependimento, ele deve nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo. Se quisermos entrar para o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos morrer para nós mesmos, para o homem carnal, tá bom? Para que a gente possa ter um coração de carne, nós precisamos ser mais espirituais, mais humanos, mais maduros, tá ok? Essa é a proposta e aqui encerro essa parte e vamos continuar. A aceitação do credo de uma igreja não tem valor algum para quem quer que seja, se o coração não estiver verdadeiramente transformado. Quem que precisa da chuva temporã, daquela chuva de poder, para que possa pregar o evangelho? Todos. Ninguém vai receber a chuva de crescimento, amadurecimento e de santidade se não receber a chuva de crescimento,
onde você junto com os irmãos adora a Deus, onde você junto com os irmãos comunga, onde junto com os irmãos você aprende a ser um discípulo, um missionário, e aprende a obter e entender o ministério de Deus na sua vida. Então, primeiro você tem que passar por esses 5 passos, para que realmente Deus possa preencher você com o poder da santidade, com o poder que vai ser, como que eu posso explicar de maneira clara? O maior poder de Deus já visto na igreja está para acontecer, meu irmão e minha irmã. Deus está preparando um povo para receber esse poder, mas eu e você não podemos ter um coração de pedra. Tem que ser um coração sensível à dificuldade e às limitações dos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo que não conhecem o Evangelho. Temos que insistir o amor e o peso das almas em Cristo Jesus. Amém? Precisamos ter mais do que uma crença intelectual na verdade. Você não é só teoria, é prática. Tá ok? Jesus, na dispensação cristã, aqui, quando esteve com os discípulos, Jesus mais curou ou Jesus mais pregou e ensinou? Jesus mais curou. E na palavra de Deus diz lá, na conclusão do livro de João, diz que se fosse escrever todas as curas, não caberia, não teria páginas. Jesus curou muito e ensinou pouco. Através das curas, Jesus ensinava, dava um ensinamento. Há na igreja pessoas não convertidas e profanas, é aqueles que eu estou falando. Existe joio no nosso meio. Existem pessoas que, infelizmente, estão trazendo a visão tradicional da igreja para uma visão mais moderninha. Então, existem 3 processos, que é o cristão acaba saindo da visão tradicional e acaba caindo para a visão renovada, para a visão evangélica, que é a maioria, e o foco é cair na visão o quê? Carismática, onde chama mais atenção de pessoas. E nós não temos a função de chamar a atenção das pessoas para o carismático, mas para a lei de Deus. Tá ok? Isso é importante. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? A senhora White disse que não. Não, é um grupo seleto, um grupo que está buscando amadurecimento, através do quê? De vigílias, através do quê? De oração, de jejum, através de humilhação, através de estudo sincero da palavra, através desse estudo que eu estou partilhando para vocês. Conhecer essas coisas, tá ok? Então, eu me incluo justamente com esses, que são poucos, tá ok? Como eu já disse, em todas as igrejas existem 2 grupos, o joio e o trigo. O que diferencia um do outro é que o trigo, ele se humilha, e o joio não. Ele continua sendo, desfrutando da supremacia, né? Quer ter a supremacia, quer ter o poder. Quando o nome é apagado no livro da vida? Você sabe quando o nome é apagado no livro da vida? Vamos dar uma passadinha ali nesses textos e entendermos aqui. Eu vou passar aqui para a gente entender esse aspecto. Quando o nome é apagado no livro da vida? Lá em Patriarcas e Profetas, página 335 diz: seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida. Quando? Se qualquer destes se afastam dele que em Cristo, e por uma obstinada persistência no pecado, se seja pecando contra o Espírito Santo, se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo de Deus, seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida, e eles serão votados à destruição. Aqui falando sobre o santuário, pecados de ignorância na cruz, pecados, ou seja, Deus está comunicando a você através da tua igreja que você precisa se converter de algumas coisas. Alguns pontos, você insiste, você é teimoso. E teimosia na Bíblia é tido como rebelião e como feitiçaria. Então chega um momento que você faz como Saul, entra no ponto sem retorno. E é justamente isso, não ouvimos mais o Espírito Santo falar aos nossos corações. Em Êxodo 32, 33 diz: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei o seu nome do meu livro. A este riscarei eu do meu livro. Ou seja, o livro da vida é o livro de Jesus. O Jesus está falando para quem? Para Moisés. Aquele que pecar contra mim, esse eu vou riscar. Porque Moisés pediu para que riscasse o nome dele do livro da vida
caso Deus não perdoasse o povo. Olha o tamanho do amor e o tamanho do caráter desse homem naquele momento difícil, onde o povo de Israel fez, infelizmente, um bezerro de ouro, tá bom? Continuemos. Os nomes de quem não serão apagados do livro da vida. Só os nomes dos que amaram a Deus em todas as faculdades de seu ser, e ao próximo como a si mesmo, tá bom? Isso é importante, importante. Apocalipse 3:5 nos diz uma coisa interessante. Quanto ao vencedor, eis a promessa: o que vencer será vestido de vestes brancas, caráter santo, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Olha, o que Deus prometeu para Moisés, falou para Moisés, está falando para mim e para você também. Então, como conclusão, primeiro ponto. No livro da vida estão escritos os nomes dos cristãos de todas as épocas, independente do grau de luz ou do conhecimento que teve acerca de Deus e da Bíblia. Segundo ponto. O nome é registrado no livro da vida no momento em que a pessoa aceita Cristo como seu Salvador. Então ele vai trabalhar para Cristo, ele vai responder isso. E por fim, vamos para a Bíblia. Apocalipse 21, verso 8. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, em Apocalipse 21, facinho aqui, é o último capítulo da Bíblia. Só mais um momento, meus irmãos. Quanto aos pagãos, o que a gente vai fazer? O que o livro da vida nos ensina? Isto é, budistas, confucionistas, hinduístas, ainda que sejam sinceros em suas crenças, meus irmãos. E aí? O que vai acontecer com eles? Eles trabalham para Cristo? Essa é a grande questão. Se não aceitarem a Cristo, ficarão fora dos muros de Jerusalém. Olha o que está escrito em Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que foi preparado para quem? Igreja, povo de Deus. O lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Todos aqueles que se alinharem, que se associarem a eles, vão receber essa paga, tá ok? A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a segunda morte, tá bom, meus irmãos? Em 1 Coríntios 6, rapidinho aqui, 1 Coríntios 6, 9 e seguintes. Está escrito o seguinte, meus irmãos: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, meus irmãos, ô glória, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O nosso trabalho aqui é notificar e instruir. Isso aqui nem é uma aula, é apenas uma partilha de uma apostila, meu irmão, minha irmã. Eu não sou professor, não sou teólogo, eu sou apenas um estudante da palavra. Busco em oração viver a santidade do tamanho da luz que Deus derramou sobre a minha vida. Eu estou partilhando para os meus irmãos. O importante em ressaltar aqui é que cada um de nós seremos julgados pela quantidade de luz que temos. Já foi refeito isso. Então, o que acontece, meu irmão e minha irmã, para conclusão e fechamento aqui, ó. Falamos sobre esses pontos. Ó. No livro da vida estão escritos os nomes dos cristãos de todas as épocas. O nome é registrado no livro da vida no momento em que a pessoa aceita Cristo como seu Salvador. Isso não significa o batismo, tá bom? Um banho apenas. Nem é banho, é um mergulhar, porque no tanque batismal não tem lá sabão, né? E aqui os pontos que eu acabei de concluir aqui com vocês. O livro da vida é um livro de suma importância nós estudarmos. E aqui eu quero já fazer um elo com o próximo estudo. Nós vamos estudar a partir de amanhã o livro Memorial. Qual a importância do livro Memorial? Ah, o nome do Rogério está no livro da vida?
Vamos ver se está no livro da vida e se vai permanecer no livro da vida mesmo? Então vamos ver como que o Rogério permitiu que Jesus mudasse a vida dele. Como que o Rogério permitiu que as obras de justiça de Cristo fizessem mudança no caráter dele. E onde está escrito isso? No livro memorial. Tá bom? Então hoje se encerra essa parte que fala sobre juízo, julgamento da casa, o livro da vida, e amanhã falaremos sobre o livro memorial. Quer você manter o seu nome no livro da vida? Então vamos estudar um pouco mais sobre esse tema a partir de amanhã, falando sobre livro memorial. Esse é o objetivo desse estudo, abranger e deixar claro que somos o povo do juízo. Maranata, o Senhor logo vem. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.